Feliz somos nós que estamos hoje em comunhão uns com os outros e podemos juntos participar da ceia do Senhor, que daqui a pouco vamos celebrar. Nós cantamos que a essência da adoração é o Senhor, cantamos que a essência da adoração é Jesus, nós cantamos que o centro da nossa vida é Jesus. É por isso que nós, enquanto cristãos, adoramos ao Cristo crucificado, ao Cristo que deu a sua vida por nós e nos deu vida quando se entregou por nós, ao Cristo que não simplesmente ficou em vãs palavras ou filosofias, mas ao Cristo que desceu, veio até nós e nos deu vida. Um Cristo que nos mudou, transformou a nossa vida, transformou a nossa visão de mundo, transformou a maneira como nós nos comportamos, como nós nos vestimos, como nós adoramos, como nós somos. Um Cristo que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, que é loucura para os judeus, é loucura, e é um escândalo para os gregos. Loucura porque como pode um Deus vir em carne? E João, lá na sua carta, primeira carta de João, vai dizer para nós que ele coloca como discernimento de espírito. Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Ele coloca como algo que nós podemos discernir e restringir e saber que os espíritos podem ser discernidos dessa forma. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh Deus! Esse é o Cristo que muda a história da nossa vida, e por isso que é uma loucura para os judeus, porque Yahvé está lá, está no céu, não pode descer à terra, porque se o Yahvé desceu à terra, então quem ficou lá? Não conseguem compreender a loucura da Trindade Santa, do Espírito, do Filho, do Pai. Não conseguem entender, por isso se faz loucura. É escândalo para os gregos, porque na época de Jesus, quem dominava toda a cultura eram os helênios, eram os gregos, eles dominavam as culturas, eles faziam questionamentos, tanto é que Paulo é chamado ao Areópago, justamente porque falava de um Deus estranho aos gregos. Paulo, quando ele falava de Jesus, porque lá na Grécia acontecia isso, eles haviam diversos grupos, diversos mestres, filósofos que filosofavam nas ruas, e esses grupos então davam as suas ideias, mostravam a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Então Paulo vem falando em nome do Cristo, aquele que se fez carne, e eles não conseguiram compreender, e trouxeram então Paulo para dentro do Areópago, para que ele pudesse explicar em que Deus ele estava falando. Então ele, com muita destreza do Espírito Santo de Deus, disse ao Deus desconhecido: está vendo esse que vocês têm aqui, que é desconhecido de vocês, que vocês não conhecem, que vocês estão longe, esse é o Cristo que veio em carne e deu a sua vida por vocês.
E como não poderia ser diferente, ele foi expulso do Areópago por causa disso. Como o próprio Cristo. Porque Cristo, se nós formos analisar, ele foi julgado justamente por isso. Ele foi julgado pelos judeus porque ele disse que era Deus. E foi condenado porque disse que era Deus. Foi também julgado pelos romanos e foi condenado. Condenado por ceticismo, condenado por estar acima de César, porque não pode haver no mundo pessoa acima de César. César é o supremo, é o augusto, é aquele que é o soberano, é o que está acima de todas as coisas, não pode haver ninguém sobre ele. Agora, como um carpinteiro, nascido em Belém, criado em Nazaré, pode se autoafirmar Deus? A palavra de Deus diz que Jesus não fez muitos milagres em sua cidade, porque ali havia muita incredulidade. Incredulidade pelas circunstâncias que eles estavam vivendo, incredulidade pelo conhecimento humano. E é assim, muitas vezes, irmãos, que acontece na nossa vida. Por termos muitos argumentos, por conhecermos a ciência, nós então tiramos ou desautorizamos aquilo que a palavra diz acerca do Cristo. O testemunho vivo, a própria palavra que esteve aqui em carne e nos provou que a palavra é verdade. A maior revelação da palavra e a maior revelação de Deus é o Cristo encarnado. De forma que, quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vamos ao Velho Testamento, e eu dizia isso para alguém essa semana, que está assistindo Gênesis, e estava com um montão de dúvidas, e veio me perguntar muitas coisas. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, e vemos as nações sendo geradas, e vemos Deus escolhendo a Israel, e toda a revelação, e os profetas, e o cuidado de Deus para com Israel, revela o Cristo que haveria de vir. Então todo o Velho Testamento apontam para quem? Para o Cristo de Deus. De forma que no Novo Testamento nós vemos a graça de Jesus alcançando o mundo e alcançando a nós, gentios, que não somos de linhagem judaica, que não somos hebreus, que não somos do famoso sangue azul. Nós somos os qualquer, nós somos aqueles cuja palavra diz que ele oculta aos sábios entendidos, mas revela para nós pequeninos. Então essa graça agora atinge os gentios no Novo Testamento, e esse Cristo encarnado, ele é pregado para nós, e agora que nós estamos no Novo Testamento, nós apontamos para o Cristo que veio, e testemunhamos na nossa vida aquilo que ele fez. Olha, não olhem para nós, olhem para Cristo, de forma que se fôssemos abrir a Bíblia no meio, e fôssemos colocar, setas que apontassem para algum lugar, o Novo Testamento apontariam para o meio, e o Velho Testamento apontariam para o meio, e todos eles apontariam para o Cristo que veio em carne, que morreu por nós, e ao terceiro dia ressuscitou. Por isso nós dizemos em nossa comunidade que nós queremos ser um sinal histórico do reino de Deus, e essa é a nossa visão. Que essa igreja seja um sinal histórico para as nações, que essa igreja seja um sinal histórico aqui nesse bairro, que essa igreja seja um sinal histórico pregando o evangelho de Jesus. Qual Jesus? O Jesus, o Cristo crucificado, que deu a vida por todos nós, para que nós tivéssemos o conhecimento dele, e através dessa fé, nós então resistíssemos ao dia mau, e entendamos e tenhamos a convicção que somos mais do que vencedores por meio dele.
de forma que não há outra pregação, não há outra mensagem senão o Cristo. Não há nada além dele, não há nada além de Jesus, porque Jesus é tudo em todos. Jesus veio na plenitude dos tempos, não há outro a quem Deus tenha dito, está em Hebreus capítulo 1, tu és o Filho e hoje te gerei. Ele é a supremacia. Nós, a semana retrasada, nós recitávamos aqui Colossenses capítulo 1, ele é a expressão exata de Deus. Esse é o Jesus que é a essência da nossa adoração. Esse é o Jesus que está em nós e que não pode sair, porque foi nos dado pela revelação do Espírito Santo que está em nós e muda a nossa vida. É por isso que até hoje irmãos estão morrendo no Oriente Médio e em países que são de outra religião e perseguem os cristãos. Essa semana mesmo eu via uma pessoa, uma enfermeira que foi presa por falar no nome de Jesus nos países árabes. Ela apanhou e está presa. E alguns irmãos estão gastando com advogado para que ela seja solta e seja deportada do país, porque ela não pode ficar lá, porque está sofrendo ameaça de morte. Sabe por quê? Por causa de Jesus. É este Jesus que nós devemos testemunhar, é esse Jesus que a nossa vida deve, assim como o Velho e o Novo Testamento devem apontar. Este é o sinal que nós devemos carregar na nossa vida, luz para os homens. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E infelizmente, nós temos aceitado esses argumentos, ou da ciência, ou das próprias circunstâncias, ou das marcas que temos sofrido no corpo, e não temos professado, ou proclamado, ou conclamado na nossa vida, Jesus o Cristo. Parece que Cristo está se tornando insuficiente, parece que precisamos de algo mais, parece que nós precisamos de algo mais, e muitas vezes algo perecível, algo tangível, algo que nós podemos tocar, e a Bíblia nos chama e nos revela que isso é idolatria. Mas isso tem estado inclusive no meio do povo de Deus, amados. E a questão é como nós estamos enxergando isso. Como nós temos enxergado na nossa vida a pregação do Evangelho de Jesus, do Cristo, da essência. Nós cantamos aqui que não é só uma canção que Ele quer, e quando a música se esmurece, o resto desaparece, ou seja, todas as coisas vão embora. É somente Cristo que sobra. Cristo deve ser o centro da nossa vida, amados. Cristo deve gerir o nosso coração, os nossos desejos e aquilo que nós praticamos na nossa vida. É por causa dele que nós vivemos, é por causa dele que existimos e é nele que nos movemos. Essa é a fé que se inicia nele, caminha com ele e termina nele. Não há outra fé. E o nosso convite nessa manhã é para que nós nos lembremos disso. Nós nos lembremos desse Cristo, nós lembremos do que Ele fez, e isso deve ser suficiente para a gente saltar de alegria aqui na igreja e na nossa casa também. Isso é motivo de nós entendermos e confiarmos. Por isso, nós dizemos que Jesus é um Deus pessoal, porque veio em carne. Você já passou por dificuldades na vida? Jesus também.
Jesus conhece todas as dificuldades que nós passamos. Jesus sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado. Por exemplo, quando ele acaba de fazer 40 dias de jejum e oração no deserto, Satanás vem tentá-lo. Vem dizer: se você é Deus, por que você não faz isso? Peça para essas pedras transformarem em pão e se alimente. Ou seja, mostre ao mundo que você é Deus, não que você é homem. Ele é um Deus pessoal. Quando está no Getsemane e tem que experimentar o amargo gosto do pecado, que ele nunca havia experimentado, mas que ele carrega os nossos pecados. Deus sabe o que você está sentindo, amado. Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Nenhum dos seus argumentos ou sofrimentos servem para contrariar o testemunho do Cristo, porque Ele conhece todas as coisas e sabe exatamente o que você está sofrendo. Seja um luto, seja uma enfermidade, seja um problema familiar, seja a falta de recursos financeiros, Deus conhece todos esses problemas. Seja solidão, seja qualquer angústia que você tiver no seu coração, Deus conhece. Por isso Ele é um Deus pessoal, caminha com você e não deixará você sozinho. Creia nesse Cristo, creia nesse Cristo, esse Cristo que é a palavra viva e habitou entre nós. Creia nesse Jesus e caminhe para a vitória no seu problema, naquilo que você está passando, nas circunstâncias, e inclusive no argumento que a sua mente racionalmente está levantando contra o testemunho da palavra de Deus, que é o Cristo. Creia, se entregue a essa fé, busque, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Eu não esqueço quando eu fazia seminário e alguém disse, né, pastor, às vezes não dá vontade de vir para a igreja, né? Então o pastor falou para o seminarista, né, falou assim, não importa a sua vontade, você tem que vir, de qualquer jeito você tem que vir, porque é assim que você vence a sua carne. E eu tenho certeza que isso é libertador para você. É libertador para a igreja de Jesus. Às vezes nós estamos adorando e às vezes a gente está apático ou está alheio ao que está acontecendo na igreja. Eu quero que você faça uma experiência. Nesse momento em que você estiver dessa forma, eu quero que você levante as suas duas mãos e abra sua boca e louve e adore ao Senhor, seja com canção, ou seja, com palavras de elogio ao Senhor. Eu não gosto disso, eu ia falar o desafio, mas eu duvido que você não quebra um espírito de apatia que você possa estar sofrendo, ou você possa estar debaixo de opressão do diabo. Eu duvido. Se o Espírito Santo de Deus não vai quebrar as correntes e vai libertar você para a adoração, para a essência da adoração, que é Jesus Cristo. Nessa manhã, meu irmão, saia daqui sabendo que o Cristo deu a vida por você. Ele não brinca. Jesus Cristo não brinca. Nele não há sombra de dúvidas e nem variação de mudança. O que Ele disse, Ele vai cumprir. O que Ele disse,
Ele cumpriu. Ele se fez carne, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Cristo. Outros prometeram e falharam, mas Ele não falha. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor. Que você possa crer nessa palavra. Deus é fiel, meu irmão, para fazer aquilo que você deseja, aquilo e muito mais do que você pensa. Deus tem me falado muito nessa manhã sobre incredulidade, ou sobre desconfiança, ou sobre desânimo. Desânimo de, tá bom, eu não ligo. Eu quero convidar você a quebrar isso na sua vida nessa manhã e dizer, não, isso é do mal. Eu quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar pela igreja. Vamos nos pôr de pé e vamos orar ao Senhor, porque não é possível que a essência nossa da adoração seja Jesus o Cristo e nós não nos levantemos contra as hostes da maldade e as potestades do ar e quebremos toda a opressão e todo o espírito que é discernido por não aceitar que Jesus veio em carne. Nós vamos quebrar isso em nome de Jesus essa manhã, através do nome do próprio Cristo, porque Ele é. Em nome de Jesus, vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que é um escândalo para os gregos, ó Pai, um Deus vir e se fazer carne. Nós sabemos que é loucura para os judeus, Pai, um Deus que é homem e que se diz Deus. Nós sabemos, ó Pai, que muitos desconfiam, mas Senhor, o Senhor tem nos dado e o Senhor tem nos falado que esse Espírito tem chegado até a sua igreja e tem procurado, ó Deus, encantar corações, fazer, ó Pai, mentes acreditarem que o Senhor não é suficiente para as nossas almas ou para a nossa vida cotidiana. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, que o Seu Espírito Santo sobre a igreja do Senhor possa ministrar de forma poderosa, de forma intrépida, de forma, ó Pai, que os nossos irmãos e a nossa igreja possa sair daqui sabendo que o Senhor é fiel e que o Senhor é imutável, que o Senhor, ó Pai, em Ti abriga, Senhor, todos os mistérios de todo o universo, porque em Ti, ó Pai, está toda a sabedoria, em Ti, Senhor, está todas as profundezas do conhecimento. Pai, nesta manhã, que nós, ó Pai, possamos se achegar ao Senhor, ó Deus, de uma forma sincera, humilde, com o coração quebrantado, sabendo que o Senhor é a solução para a nossa vida, e a solução para os nossos problemas, e a solução para aquilo que estamos passando, inclusive para as nossas desconfianças, das nossas angústias, Senhor, daquilo, ó Pai, que nós duvidamos que o Senhor possa fazer. Senhor, em nome de Jesus, restaura a sua casa, restaura, Senhor, a casa caída de Davi nessa manhã, ó Pai, reconstrói, Senhor, traz sobre a sua igreja o poder, a glória, a honra, Senhor, para que sejamos cheios do Seu Espírito, cheios do Seu Espírito, cheios do Seu Espírito, Senhor, e a Sua palavra que está escrita, a Sua palavra que está, ó Pai, na Bíblia Sagrada, possa, Senhor, tomar forma e ser, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, como fogo abrasador, ó Pai, e nós possamos, ó Pai, entender, sentir, acreditar no Seu Espírito, pois é Ele que está movendo agora em nossos corações, é Ele que está mudando o nosso pensamento, é Ele que está agora nos trazendo a convicção de entender, ó Pai, que o Senhor é suficiente para nós, e que o Seu Filho amado, ó Pai,
é tudo o que precisamos para caminhar nessa vida. Deus, em nome de Jesus, que esse Evangelho possa ser alimento para a alma, que esse Evangelho, ó Pai, possa trazer luz, ó Pai, à nossa mente, Deus, e possa, Senhor, trazer poder, Pai, poder para as nossas mãos, para que possamos realizar as obras que o Senhor Jesus disse que realizaríamos, ó Pai. Curas, milagres, sinais, tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos prometeu na sua palavra. Nós, ó Pai, declaramos, ó Pai, verdade para nós, ó Pai, nessa manhã, e declaramos isso para a sua igreja, para que nós vejamos os seus sinais, para que nós vejamos, ó Pai, a sua glória, ó Pai, sendo manifesta. Mas nós sabemos, ó Pai, que o maior sinal de todos foi o Cristo, ó Pai, na cruz, dando-nos vida e vida eterna para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.